Gostava de vos deixar 3 mensagens sobre a importância da União Europeia, a importância da nossa Europa. Primeiro, a Europa é a paz. Antes de 1950, antes daquele dia 9 de maio, a Europa tinha sido sempre a Europa da guerra, desde o século XIII. A guerra dos 100 anos, a guerra dos 30 anos, a guerra dos 9 anos, a guerra e as invasões napoleónicas, a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. E aquele homem, Robert Schuman, naquele dia, 9 de maio, teve a coragem de sentar à volta de uma mesa aqueles que sempre se odiaram, aqueles que eram inimigos, para juntos construir a paz através da produção comum de aço e de carvão. E por isso digo que a Europa antes de Schuman foi a Europa da guerra, a Europa depois de Schuman é a Europa da paz. Segundo, a Europa da proteção, a Europa que foi pioneira nas regras ambientais, a Europa que conseguiu ser o exemplo em que depois dos anos 90 conseguimos sempre aumentar o nosso crescimento económico e que conseguimos, ao mesmo tempo, diminuir as emissões de carbono. A Europa que tem mais de 6 milhões de emprego na área das indústrias verdes. Essa é a nossa Europa. A Europa em que podemos respirar um ar menos poluído. A Europa que tem as melhores tecnologias nesta área. E terceiro, a Europa é futuro. A Europa da ciência. Hoje temos mais de 2 milhões de cientistas e é na Europa que se desenvolve a melhor ciência fundamental. Vejam como a Presidente da Comissão Europeia conseguiu liderar para conseguir 7,4 mil milhões de euros à volta do mundo para descobrir a vacina, para nos salvar desta pandemia, os tratamentos possíveis e para a distribuição. Foi na Europa, foi com a liderança europeia. Os melhores cientistas são europeus. Muitos deles conheci-os nos últimos 5 anos. Das 2 melhores empresas, as mais avançadas na descoberta da vacina, uma foi fundada por um europeu e está nos Estados Unidos, mas foi um europeu que a criou, e a segunda é europeia e é uma empresa alemã. É essa a Europa que nós nos devemos orgulhar. A Europa da ciência, a Europa do futuro. Por isso, desejo-vos um grande dia, um dia da Europa, que devemos sempre comemorar, para não esquecer que a Europa do passado foi a Europa da guerra e esta é a Europa da paz, que a Europa é aquilo que nos protege e que a Europa é futuro, porque a Europa é ciência.